Seja bem-vindo à terceira sessão do nosso curso e nessa sessão a gente vai aprender a fazer algumas manipulações na nossa planilha, como inserir linhas, append, né, mover e copiar células. E a gente vai começar aqui na parte de deletar e inserir linhas e colunas. Então vamos começar aqui importando o OpenPyXL. Então, OpenPyXL import load workbook, tá? E agora a gente vai ler a nossa planilha. Então, load workbook vai ser igual agora o exemplo 2. Então, aqui tem a planilha exemplo 2.xlsx, né? Certo? E agora aqui, WS, que é a nossa worksheet. Vamos pegar a ativa porque ele tem apenas uma planilha ativa. E aqui também vou importar o pandas porque eu vou utilizar ele para um exemplo. Pandas SPD, tá? Fazendo a leitura, executando aqui, ele já vai fazer a leitura do arquivo. Se não correr nenhum erro, né? Ele correu um erro porque o arquivo está aberto. Então, se a gente olhar aqui o arquivo, né? Está aberto mesmo. É um arquivo que tem aqui, ó, tem uma linha vazia, né? É esse arquivo que a gente vai utilizar. Um arquivo de impostos aqui, né? Recolhimento de impostos, um modelo que eu criei aqui, tá? Então, essa é a planilha que a gente vai trabalhar. Eu vou fechar ela e vou ler todos esses dados. Vamos fechar. A permissão não era negada e agora a gente vai executar novamente. Executamos e já fez a leitura do arquivo, né? Para a gente visualizar o conteúdo desse arquivo, né, a gente vai criar aqui, né, um range, um intervalo. Vamos colocar o nome da variável que a gente colocou em cima, intervalo, que vai ser igual ao nosso ws.iterRows, e aí vamos colocar aqui um maxRow, vai ser igual ao ws.maxRow, que aí a gente pega até o número de linhas preenchida. E o maxColumn vai ser igual ao número de colunas preenchida, tá? E assim a gente tem aqui o intervalo de células que a gente quer percorrer. Então a gente vai ter a última linha preenchida e até a última coluna preenchida. Se a gente executar aqui, né, ele vai retornar para a gente um iterável, né, para a gente iterar. E aí teria que fazer o loop lá, né, fazer for row em intervalo. E aí for item em ou for cell, né, cell em row print cell. E aí ele iria imprimir todos os endereços aqui para mim. Se eu quero outra coisa, eu vou colocar o value aqui para ele colocar o valor. E ele imprimir todos os valores para mim, né? Veja que são valores que ele nem aparece, todos eles excedem aqui o limite de visualização. Então, para não utilizar o loop, a gente vai utilizar aquele conceito lá de list comprehension, né? Então a gente vai fazer uma list comprehension aqui, ó, intervalo vai ser igual, aí a gente vai criar uma list comprehension. Então, for row em intervalo, quase a mesma coisa que a gente vê, o mesmo conceito, só que aqui a gente vai percorrer cada uma delas, então vai retornar uma outra lista, x, ó, fazer uma outra list comprehension aqui, for x em row, e aí vai retornar o x.value, quase igual o loop que a gente fez lá, só que ele está na forma inversa, ele vai armazenar numa lista. E agora, né, para a gente ter essa visualização, para a gente testar os nossos códigos, eu vou criar, né, isso aqui foge um pouquinho do contexto, mas eu vou utilizar o Panda para a gente não ficar toda hora abrindo a planilha, né? Então vamos criar uma função disso daqui, para a gente ficar toda hora indo abrindo e vendo o resultado e salvando. Então vamos criar aqui o def, né, view sheet, e aí vamos colocar aqui o ws, que vai ser a sheet que a gente quer ver, né? E aí, vamos fazer isso aqui e vamos agora utilizar o pandas para transformar num data frame. A partir do momento que a gente colocou esse intervalo, ele vai retornar aqui para mim uma lista de dados, uma lista de lista, né? Que nem a gente viu quando a gente inseriu lá. Só que eu quero visualizar no formato data frame, então vamos criar aqui um df que vai ser igual a um pd.dataframe. E aí vamos passar aqui o intervalo.
E aí, nesse intervalo que ele recebeu o data frame, a gente vai passar aqui um rename para ele renomear as colunas. Então, eu vou tirar por enquanto aqui, eu vou comentar essa função só para você entender o que eu estou fazendo, né? Isso aqui foge um pouquinho do escopo, mas é bom para você entender. Vou comentar aqui também, quero que você entenda o que a gente está fazendo. Então, se eu chamar o intervalo aqui agora, olha só, ele vai retornar uma lista, né, de listas. Então, nem vai aparecer tudo aqui, ó, uma lista de listas, contando os nossos dados. Isso aqui é perfeito para a gente criar um data frame. Então, se eu chamar o data frame agora, ele vai retornar aqui para mim um data frame, olha só. Então, eu vou criar uma função para fazer essa visualização. Aí, perceba que aqui está com o índice. Então, a gente vai renomear essas colunas, ponto .rename, né? df.rename. Vamos renomear as colunas aqui. Columns vai ser igual ao df.iloc. Eu não vou entrar muito no foco do pandas, tá? Que eu estou pegando aqui a primeira linha, né? Que é a linha 0. E aí eu vou colocar em place. Estou substituindo a linha 0 aqui para o meu índice, né? Que é para minhas colunas. E aí aqui na sequência eu vou dropar a primeira linha. Excluir ela, df.drop. E aí vou tirar a linha 0 e vou colocar aqui que o inPlace igual a true. InPlace para ele já substituir o nosso data frame, né? E aí vou pedir para ele retornar agora sim a gente vai utilizar a nossa função, ele vai retornar exatamente isso, só que se a gente chamar o df, eu vou mostrar aqui melhor, ele vai retornar aqui limpo um data frame, né? Aí você deve estar se perguntando, né, por que eu já não li direto o Excel com pandas? Porque eu estou querendo mostrar o uso aqui do OpenPyXL para a gente manipular a célula. E com pandas eu teria que ler a planilha e teria que salvar toda vez também, né, para substituir lá e ler com pandas. Por isso estou criando uma função para ler direto do OpenPy aqui, né, na memória. Então vamos fazer isso aqui. E aí colocar um tab e aqui eu vou retornar return data frame, tirar o comentário daqui, tá? Prontinho, agora a gente já tem uma função para visualização, né? Essa função ela vai permitir que eu visualize meu data frame aqui, né? Visualizar o dado que foi lido da workbook em um data frame. Agora sim a gente vai começar a fazer os nossos testes aqui, que é o objetivo da aula, né? Se eu quiser, por exemplo, né, inserir aqui uma linha, ws.insert_rows, né? E eu vou inserir uma linha e vou colocar 4 aqui, ó, o tanto de linhas, o index que eu quero inserir e 4 linhas. Basta chamar aqui o meu view sheet e vou colocar para ver o WS. Vamos ver, olha só. Então, na posição que eu coloquei aqui, 1, ele inseriu 4 linhas, tudo com o none, tá vendo? Na minha planilha. Se eu quisesse visualizar com o OpenPyXL, eu teria que abrir a planilha, salvar e abrir. Então, aqui eu fiz uma função só para a gente ver o que a gente estaria vendo na planilha, tá? É basicamente o intuito dessa função. E agora, vamos supor que eu queira remover essas linhas, né? Então, deixa eu inserir algumas linhas de código. Aqui. Basta eu vir aqui, ó, ws.delete rows. E aí eu vou colocar aqui o mesmo índice, né? Então, aqui, posição 4. E aí a gente chama a função lá, viewSheet, para a gente ver de novo o resultado. Então, aqui eu já consegui remover novamente, né? Deletei aqui. Se eu quiser deletar uma outra linha, vamos vir aqui, ó, ws.delete rows. Eu vou colocar aqui na posição 3, e 2 linhas, por exemplo, e coloco viewSheet para a gente ver o resultado. ws. Vamos executar. Agora ele removeu até aquela que está com o none também, né? A mesma coisa funciona com columns. Vamos supor que eu queira remover a coluna ws.delete columns. E aí eu vou passar aqui o index da minha coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 4. E eu quero remover uma coluna sheet, view sheet. E aí a gente coloca aqui o ws. A gente vai ver que removeu aqui a coluna que estava com o valor none. A referência foi o beleléu, né? Excluímos aqui a coluna. E agora, se eu quiser inserir também colunas, a mesma coisa. Então, com isso, você já consegue fazer uma manipulação na sua sheet e depois salvar, dar o save lá, salvar uma nova planilha,
né, com outro nome. Então você consegue fazer isso dinamicamente bem fácil, né? Então vem aqui, ó, insert calls. Eu posso colocar inserir colunas, qual a posição que eu quero. Por exemplo, se eu colocar aqui na posição 2, 5 colunas, view sheet. Vamos visualizar aqui a nossa AWS. E aí, olha só, ele na posição 2 ele inseriu aqui mais 5 colunas, tudo como none, porque a gente não colocou valor nenhum. Então, se eu quero inserir uma coluna e depois eu quero manipular essa coluna fazendo cálculos e fórmulas, eu também consigo fazer dessa maneira, tá? Basta eu inserir a coluna, depois eu vim percorrendo esse data frame, né? Ou essa sheet, no caso, como a gente faria no Excel, e alimentando ela com valores, tá bom? Então, dessa maneira que a gente faz, né? Espero que você tenha entendido. Aqui você aprendeu como deletar, inserir e excluir colunas e linhas. Na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.